Ok. Bom, vou fazer um exemplo, né, na continuação, que é o seguinte: eu tenho um elemento finito de reta carregado, ok? Então, sobre este fio, né, digamos assim, eu tenho um monte de carga espalhada ao longo desse fio e espalhada de forma é, idêntica, digamos assim. Então, se eu pegar um pedacinho desse fio aqui e medir quantas cargas tem, vai ser o mesmo quando eu pegar o mesmo pedacinho em qualquer lugar desse fio. Então, ele tem uma distribuição uniforme ao longo deste fio, ok? Que mede 2L, né? Ok? L para cá e L para cá, uma distância total de 2L, certo? Então, esta é a minha distribuição de carga. Neste caso, é uma distribuição linear. Bom, e eu quero calcular quanto que vale o campo elétrico no ponto P, ou seja, na mediatriz desse segmento finito de reta, ok? Esse é o problema em questão. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu imagino que um elemento de carga dQ produz em P um campo elétrico DE, ok? Vamos para o zoom aqui na parte de cima. Então, aquele pequeno elemento de carga produziu neste ponto P um elemento de campo DE, certo? Este elemento de campo, por sua vez, ele pode ser decomposto, né, em DEZ, uma componente em DEZ e uma componente em DEX, ok? Olhando para o zoom, né, nessa parte aqui, a gente tem que este pequeno, né, a parte mais escura aqui, este elemento aqui, ao mesmo tempo que ele é um elemento de carga, ele está relacionado a um pequeno deslocamento, dx, ok? Então, eu posso escrever dq como lambda dx, assim como a gente disse anteriormente. Então, eu estou desmembrando, né, ou abrindo o maior número de informações que eu posso para resolver esse problema, ok? Então vamos lá. O problema é resolver o campo elétrico que é produzido por esta linha no ponto P, certo? Bom, então, primeiro de tudo, a gente sabe que DE pode ser decomposto em DEZ e DEX. Então, decomposto em duas partes. A parte em X, né, vou voltar aqui no problema. A parte em X, ela tem sempre um equivalente do mesmo tamanho do outro lado. Explico. Este elemento produziu um campo DE aqui, que por sua vez produziu um elemento DX para cá, certo? Ok. Se eu pegar o mesmo elemento DQ aqui, ele vai produzir para lá um campo DE, certo? E esse campo DE vai ter uma componente DX, linha, vamos chamar assim. E esse elemento DX linha vai ter o mesmo tamanho do outro do lado oposto, ok? Só que em sentidos opostos. Então eles vão se cancelar quando eu fizer a somatória final, ok? O contrário de D e Z. Todos os elementos D, E, Z estão apontando para cima. Então todos os elementos na direção Z, no sentido positivo, vão se somar, ok? Então a gente precisa resolver só o problema do D e Z, ok? Esse é um problema clássico que tem nos livros de física fundamental, inclusive Tipler e Halley, ok? Bom, então meu DZ é DE cosseno de θ, certo? Fiz uma decomposição. Mas o meu DE é escrito como 1 sobre 4πε0 dq sobre r quadrado, mas o meu dq é lambda dx, ok? Cosseno de θ na direção z chapéu, ok? Até aí tudo bem. Agora, praticamente, a gente vai
tirar o máximo de informações trigonométricas que a gente tem e tentar deixar a nosso problema com o menor número de variáveis possíveis, ok? Então, a gente tem que voltar no desenho e lembrar o seguinte. Bom, este cara aqui é o meu R, certo? Este cara aqui é o meu Z e a posição do dq é o meu x, ok? Então eu sei que para fazer toda essa reta, certo? O x vai variar, consequentemente o r vai variar, mas o z, a posição do ponto P em z, não varia, ok? Então, isso é uma informação importante. Outra informação importante é que o θ, ele varia também, ok? Bom, então eu tenho que expressar dx varia, então posso resolver em dx. Meu R varia, mas o meu θ também varia. Então eu tenho três, né, variáveis aqui que de alguma forma eu tenho que expressá-las todas em termos de uma, senão eu não vou conseguir resolver. Então a gente lembra que algumas propriedades, como por exemplo, cosseno de θ, né, olhando para o triângulo, é z sobre r, ok? Cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa, que é o meu r. Outra coisa que eu sei que r quadrado é igual à somatória dos cateto ao quadrado. Então r é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado dentro da raiz, ok? Bom, tendo todas essas informações, eu substituo no meu problema. Então, lambda se mantém constante, então ele não participa do problema. Então eu já isolo lambda sobre 4πε0. Z, eu posso escrever cosseno de θ como z sobre r, certo? Então fica z em cima, dividido por r ao quadrado vezes r ao cubo, dx, ok? Então a parte em θ eu eliminei, substituindo por z sobre r, ok? Bom, mas ainda meu r e x, né, são diferentes. Meu z é constante, mas r e x são diferentes. Mas se eu escrever, lembrar que r, né, a soma dos quadrados cateto, a raiz da soma dos quadrados cateto, então eu vou escrever o meu r como sendo z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios, ok? Então agora eu tenho um z que é constante, um x que é variável e o elemento de integração em x. Então agora meu problema depende só da variável x, certo? Bom, então eu posso escrever o campo que eu tenho, que é o campo total, que só sobrou as contribuições em z, como sendo lambda z dividido por 4πε0. Tudo isso multiplica uma integral que poderia ser de menos L até mais L. Porém, como eu tenho uma condição aqui espelhada, tudo que acontece do lado esquerdo acontece do lado direito, eu posso dividir a minha integral em duas partes. Então, em vez de fazer de menos L até L, eu vou fazer duas vezes a integral de 0 a L, ok? O integrando permanece sendo z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Ok? Então, meu problema é resolver essa integral. Essa integral é do tipo u elevado a n du. Bom, a gente já resolveu em alguns lugares, fica como exercício. O resultado dessa expressão, então, resolvendo e aplicando os limites de integração e fazendo uma simplificação, vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica 2 lambda L dividido por z ao quadrado, que multiplica z ao quadrado mais L ao quadrado elevado a meio. Ok? Então, esta é a solução do campo no ponto P. Ou seja, tudo que sobrou, né, todos
todas as cargas que estão distribuídas sobre uma linha resultou num campo que tem como solução esta equação aqui, ok? Então esta é a solução do nosso problema. Aconselho fortemente a vocês refazerem este problema e entenderem completamente, ok? Como exercício, né, tome o limite de Z muito maior do que L e o limite de L tendendo a infinito, né? E com base na solução, tente comentar os resultados que você obter, ok? Bons estudos!